Shalom Haverim, Shalom amigos, Shalom Ahim, Shalom irmãos, Shalom para todos, que a graça, que a misericórdia do Altíssimo repouse sobre nossa vida, sobre nossas casas, sobre nossa família. Shavua Tov, uma excelente semana para todos, que o poderoso, o eterno, o soberano, o Criador dos céus e da terra venha trazer sobre a sua vida, sobre a nossa vida, uma semana de muita paz, de muita prosperidade, de muita alegria, de muita saúde, de muita felicidade, no nome de Yahushua HaMashiach. Eu quero estar dando continuidade desse estudo que nós estamos fazendo no livro de Hoshea, capítulo 4, Oséias capítulo 4, estamos no versículo 11, a partir do versículo 11, estudamos até o versículo 10, aonde o Eterno fala, vamos ver o versículo 10, que comerão, mas não se fartarão. Do que o Eterno está falando aqui? Da ganância. Pessoas que têm, quanto mais tem, mais quer e não se desprende daquilo que tem. E outros que nem têm, o pouco que têm, são tão apegados àquilo, que não se desprende para se apegar ao Eterno. É como aquela história do menino, que dentro de um jarro, de um vaso de vidro, havia uma moeda, e o menino enfiou a mão dentro daquele jarro, segurou aquela moeda, o vaso era pregado, era fixado em determinado lugar, e ele tentava tirar, mas como a mão dele estava presa ali, ele não conseguia tirar a mão, e ele começou a chorar, porque a mão dele estava presa, e a mãe e o pai puxavam ele, vamos embora, mas ele estava tão apegado àquela mísera moeda, que ele estava a ponto de desprezar o pai e a mãe por causa daquela mísera moeda. Assim é muitas pessoas que, por mais que elas adquirem algo, elas nunca estão satisfeitas, elas nunca estão felizes com aquilo que elas adquiriram, e elas querem cada vez mais, e quanto mais elas têm, mais elas querem, e elas estão tirando dos outros. A ganância delas faz com que elas pensem que elas têm autoridade, porque tem um título de bispo, de apóstolo, de missionário, de profeta, de pastor, de etc. Eles acham que têm o direito de usurpar das pessoas. E não se fartam nunca. Está escrito no livro de Provérbios de Michelei que é o espírito do dadar. São demônios que nunca estão satisfeitos. E essa gente tem esse demônio. Por isso eles comem, mas nunca estão satisfeitos. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria. Aí eu lembro quando eu fazia parte da religião, que eles quiseram que todos os pastores daquela religião, daquela pseudo ali, igreja, daquela religião, eles queriam que todos os profetas ali, pastores, etc., fizessem vasectomia. Você sabe por que eles queriam? Porque deles podia aprontar à vontade e não engravidava. Depois eu fiquei sabendo até de bispos e pastores que iam para bordéis, que iam para boate, que alugava barcos aqui no estado do Paraná, ia para o meio do mar levando prostitutas para poder se divertir ali, e levava somente pastores que tinham feito a vasectomia. Luxúria, safadeza, canalice, pouca vergonha, mau caratismo, adultério, prostituição, mas eles não têm capacidade de se multiplicar. Eu sei de alguns que até adotaram filho porque eles não puderam ter filho. Outros têm cachorros e dizem que cachorros são filhos. Tratam cachorro como se fossem filhos porque não podem ter filho, mas isso é cumprimento da palavra. Olha só, comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Adonai, deixaram de olhar para a palavra do Eterno. Olhar para o Eterno não é você levantar a cabeça para cima e ficar olhando para o sol, não é você ficar olhando de noite para as estrelas, não. Você olha muito mais para o Eterno quando você se tranca no seu quarto, dobra o seu joelho e se humilha com o rosto em terra diante do Eterno, do que quando você levanta a sua cabeça, estufa seu peito, engrossa o seu pescoço para dizer que é um homem ou uma mulher do Eterno.
Você não está olhando para o eterno. Você está olhando para o seu orgulho, para a sua prepotência. E não para o eterno. Olha só o que está escrito mais. A incontinência. O que é incontinência? É não ter controle dos seus órgãos, do seu natural. Me fez lembrar de um cidadão que fez redução de estômago, aí comia, aí tinha que ser correndo porque dava desinteria. Pessoas que não têm controle do seu organismo, do seu natural. Incontinência urinária é a pessoa que não consegue se controlar e faz xixi até nas calças. Eu sei de alguns que tinham que sair, parar o carro e sair correndo para poder emprestar banheiro em determinados lugares, porque eles não tinham controle. Porque eles não queriam ter trabalho. Tem gente que critica porque que eu faço exercício, que eu vou na academia, que eu pratico esporte. Não, mas o homem de Deus não pode. Pode. Muito mais do que usar um meio, um atalho para poder adquirir o que quer. De maneira... Qual é o atalho? Eu não quero fazer exercício, não quero ir para academia e quero continuar comendo, aprontando, então vou procurar o recurso médico. Quando é uma questão de saúde é uma coisa. Agora, quando é uma questão da pessoa não querer se esforçar, não querer fazer o que é correto, então aí já é outra coisa. Olha só, então está escrito aqui, a incontinência, a falta de controle dos seus organismos. E o vinho, a bebedeira. Eu sei de pregadores aí daqui do Brasil, vamos falar do Brasil, porque eu tive 23 anos dentro das religiões, eu sei de pregadores que saem para outras cidades para poder beber, aonde ninguém conhece eles, aonde ninguém nunca viu eles, então vão lá beber cerveja, vão lá beber vinho, vão lá se esbaldar em festas e bagunças, olha só, e o vinho, e o mosto, bebidas fortes, uísque, né? Uma vez aí, esses tempos atrás, mostraram foto de um pregador famoso aí na internet aí, com a garrafona de uísque. A filha, os filhos deles, com latas e latas e garrafas de bebidas em volta deles. Mas não aqui, eles vão para lugares que eles não são conhecidos. E lá eles fazem festas dentro dos seus hotéis. Eu sei de bispos que fazia festa, alugava hotel, quartos de hotel e alugava prostituta para poder ir. Olha só, das igrejas, das religiões, não é do eterno não. A incontinência e o vinho e o mosto tira a inteligência. Aí a esposa de um descobriu, deu o maior brigueiro, quase matou a esposa dentro da igreja. Pouca vergonha, mau caratismo. Bispos, pastores que usam drogas para poder ter aquela loucura na hora do culto ali, eles gritam, você fala, tá cheio da unção, tá cheio da cocaína, tá cheio da maconha, tá cheio da droga. Eu estou falando sem medo de estar pecando, porque eu sei do que eu estou falando. O pior cego é aquele que não quer ver. Eu tenho falado a verdade porque eu não tenho vínculo nenhum com religião nenhuma. Eu sei de líderes de religião que tem comércio na cidade e ele praticamente obriga o povo a comprar no seu comércio e vende as coisas pelo dobro do preço. Vende as coisas pelo dobro do preço. Um dia eu fui comprar algo lá, eu fiquei escandalizado. Aí eu fui no mercado, comprar no mercado. Era 50 centavos a menos ainda da metade do que lá na loja do cidadão estava sendo vendido. Isso é extorsão, isso é mau caratismo. Querer enriquecer, ter lucros em cima das pessoas de maneira exorbitante. Olha só. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. Essa pessoa pensa que o povo é burro, mas burro é eles. Porque um dia vão prestar conta de tudo que eles estão fazendo. Um dia vão ter que prestar conta diante não de um homem, não do Navi Monteiro, mas vão prestar conta diante de Yahushua HaMashiach, aquele que veio como ser humano e deu oportunidade de salvação para todos. Shalom, shalom.